prezados alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, que é o professor Antônio Nascimento. O tema dessa aula é a teoria dos conjuntos. Então vamos trazer aqui o que vem a ser o conceito primitivo de conjuntos. Entende-se por conjunto a toda a coleção de objetos em geral. Cada um dos objetos que compõem o conjunto será chamado de elemento. Então, o conjunto é uma coleção qualquer de pessoas, de objetos, de seres. Eu trago aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o conjunto das turmas do Instituto Federal. E aqui nós temos vários elementos. Nós temos aqui a turma do primeiro ano de edificações, a turma do primeiro ano de informática, a turma do técnico em administração, a turma da licenciatura em física, a turma da licenciatura em química. Ou seja, você consegue listar todos os elementos desse conjunto. E essa é uma quantidade finita. É por isso que esse tipo de conjunto recebe uma classificação de conjunto finito. Por outro lado, se tentarmos agora ver o conjunto dos números e tentar colocar todos os números em um determinado conjunto, nós vamos ver que não tem uma quantidade finita, porque existem infinitos números. Dessa forma, esse conjunto recebe essa classificação, conjunto infinito. Outro que pode ser um conjunto é o conjunto das soluções reais da equação x² mais 4 igual a 0. Como vocês lembram lá das equações de segundo grau, lá do 9º ano, esse tipo de equação não tem solução dentro do conjunto dos números reais. Portanto, o conjunto solução para essa equação é um conjunto vazio. Tá? Eu trago aqui um pequeno exercício para que vocês realizem. Tá? Eu quero que vocês deem um exemplo de um conjunto finito, infinito e um conjunto vazio. A exemplo do que eu fiz agora há pouco. Tá? No prosseguimento, nós iremos agora mostrar como se representa um conjunto. E vamos ver 3 formas de se representar um dado conjunto. A primeira delas, que é representar um conjunto a partir de uma letra maiúscula e colocar seus elementos limitados entre chaves e separados por vírgula. Por exemplo, se eu pego o conjunto dos estados do Nordeste e eu listo cada um desses elementos aqui, listo cada um desses elementos separado por vírgulas e entre chaves, nós temos então essa primeira representação. Um fato interessante para você descobrir quais são os elementos é eliminar esse par de chaves, ó, esse aqui e isso aqui. Se você tirar a primeira e essa última chave, tudo que sobra são os elementos de um conjunto. Bom, como exercício para vocês, eu quero que vocês representem da mesma forma o conjunto das capitais dos estados da região Nordeste. Aqui estão todos os estados e eu quero que você monte aqui um conjunto C com as capitais desses estados. Dando prosseguimento, eu mostro então a segunda forma de representar um conjunto, que será a partir de uma propriedade que caracteriza este conjunto. E nós usamos um cabeçalho desse tipo, ó, x tal que é x. Nesse conjunto M, nós temos o conjunto de todos os países do mundo. Então, a característica definidora desse conjunto é ser um país do mundo. Então, eu represento assim, ó, M é igual a x, tal que esse x é país do mundo. Dessa forma, nós representamos esse conjunto. Tá? Represente o conjunto de todos os brasileiros. Bom, qual é a característica de todos os brasileiros? São todas as pessoas nascidas no Brasil, né? Então, você vai lá e é exemplo do que foi feito. Aqui, você vai fazer um exemplo de representação do conjunto dos brasileiros. Bom, a terceira das formas de representar um conjunto é a partir do famoso diagrama de Venn. Trata-se de uma curva fechada, onde eu coloco os elementos em seu interior. Deixo um exercício para vocês, que é representar a partir do diagrama de Venn o conjunto dos estados da região sul. Daremos então continuidade falando sobre a relação de pertinência. Essa é uma relação exclusiva entre elemento e conjunto. Para caracterizarmos a relação de pertinência, nós utilizaremos os símbolos de pertence e não
pertence. Aqui está o símbolo de pertence e o símbolo de não pertence. Este símbolo aqui, pertence, será utilizado quando o elemento fizer parte do conjunto. Quando o elemento não estiver presente no conjunto, nós iremos utilizar o símbolo de não pertence. Bom, uma boa dica para se identificar os elementos de um conjunto consiste em retirar a primeira e a última chave da representação do conjunto. Se eu fizer isso, tudo aquilo que estiver no meio será considerado como sendo elemento e, portanto, será possível julgar se pertence ou se não pertence. Pois bem, aqui nós temos um conjunto. Ó. O conjunto A, formado por estes elementos aqui. Notem que se eu retirar essa chave e essa, tudo aquilo que restar são os elementos. Portanto, não se confunda. Aqui nós temos exatamente 1, 2, 3, 4, 5 e 6 elementos. Esses são os elementos do conjunto A. Tá? Aqui estão eles. Bom, vamos jogar agora alguns itens. Vamos lá. Note, o 1 ele é elemento do conjunto A, portanto é correto afirmar que ele pertence. O 2 também. A este mesmo exemplo eu tenho 3. 3 pertence ao conjunto A. Olha este elemento. Ó. Por que eu estou vendo esse conjunto como um elemento? Ora, porque ao retirar essas chaves extremas, ele dessa forma está dentro. Portanto, ele é um elemento do conjunto A. Em relação ao conjunto A, este binário aqui, ele é um elemento, portanto, pertence. Esse 1, 3 aqui também é um elemento do conjunto A, portanto, pertence. 1, 4 também. Agora vamos a alguns que não pertencem. Olha, esse cara aqui, dessa forma, é um conjunto unitário cujo elemento é 1. Ele não pertence ao conjunto A. Olha como ele se encontra como elemento, ó, sem as chaves. Tá? Olha o elemento 2 dessa forma. Dessa forma, ele não se encontra presente no conjunto A. O 3 também. Quem está presente no conjunto A é o 3 sem as chaves. Esse 4 aqui pertence a A? Não, não pertence a A. O que pertence a A é o elemento chaves 1, 4. Esse elemento 4 dessa fórmula não pertence ao conjunto A. O 2, 3 também não. Pertence somente o 2 aqui e o 3. Mas um conjunto que tem esses elementos não pertence a A. Tá? Perceba, relação de pertinência é elemento para conjunto. Esse cara aqui não é elemento, porque quando eu retirei essas duas últimas chaves, ele não aparece aqui como elemento. Eu tenho um exercício aqui sobre o mesmo conjunto A para vocês julgarem se é verdadeiro ou se é falso. Então, vocês vão analisar esses itens e chegar a uma resposta. Ok? Pois bem. O próximo passo, então, é a relação de inclusão. A relação de inclusão utilizará os símbolos está contido e não está contido, ou então não contém e contém. Tá? Vamos aqui. Dizemos que um conjunto B está contido num conjunto A quando todos os elementos de B pertencem a A. É isso que nós deveremos verificar. Tá? O B estará contido no A quando todo elemento de B for elemento de A. Vamos aqui a alguns exemplos. Ó, seja B o conjunto de todos os brasileiros e P o conjunto dos piauienses. Percebam uma coisa. É verdade que todo piauiense é brasileiro. Ou seja, todo elemento de P estará em B. Dessa forma, o conjunto dos piauienses, por definição, está contido no conjunto dos brasileiros. Indicamos dessa forma. Aqui eu estou falando que todo elemento do Piauí é um elemento do Brasil. O conjunto dos piauienses está contido no conjunto dos brasileiros. Tá? Aqui nós temos essa representação. Ó. Nós temos o conjunto P aqui dentro dos piauienses. Notem, todo elemento do P está dentro do B. Dessa forma,
P está contido em B. Agora voltemos ao exemplo anterior para analisar uma relação não mais de pertinência, mas de inclusão. Então, considere aquele mesmo conjunto. O que nós temos? Isso aqui é um conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Aí eu pergunto, o elemento 1, só umzinho, sem chaves, ele pertence ao conjunto A? Pertence. O elemento 2, ele pertence ao conjunto A? Também pertence. Se os elementos 1 e 2 pertencem a A, então o conjunto que eu obtenho a partir deles estará contido em A. Você percebe que para eu transformar elementos em conjunto, basta eu colocar duas chaves nas extremidades? O conjunto formado pelos elementos 1 e 4 está contido em A? Vemos aqui que não está contido. Mas por que, professor, que não está contido? É simples. Porque o 4 não pertence a A. Note, o elemento 4 não pertence ao conjunto A. Quando é que um conjunto estará contido, pessoal? O conjunto estará contido quando todos os elementos pertencerem. Este elemento pertence? Ok. Este 4 pertence ao conjunto? Não, ele não pertence ao conjunto A. Dessa forma, o conjunto 1, 4 não está contido em A. Mais alguns. Vamos lá. O conjunto 1, 2, 3 está contido em A? Sim. Por quê? Porque os elementos 1, 2, 3, que eu obtenho tirando essas chaves, pertencem. Se o elemento pertence, o conjunto que contém ele estará contido. Vamos agora para esse exemplo aqui. Um conjunto com 1, 2, binário 1, 3 e binário 1, 4. Eu tenho que o 1, o 2, o conjunto 1, 3 e o conjunto 1, 4, eles são elementos do conjunto A. Ora, se todos os elementos pertencem ao conjunto A, o conjunto estará contido em A. Ok? Vamos dar prosseguimento.